que nós somos ou de onde viemos? Perguntas como essas sempre foram feitas por uma humanidade imensamente curiosa. Seja pelo céu, por terra ou pelo mar, vamos em busca de respostas. Ao final, inúmeras descobertas nos trouxeram a era moderna. Sempre buscamos o desconhecido, nos lugares mais distantes e inimagináveis. Por isso, eu, Ana Lopes, jornalista e exploradora, deixei o meu país, o Peru, para viver novas experiências e novos desafios. Junto com você de casa, quero conhecer e viajar para diferentes lugares. E tudo isso em busca de um sonho: saber mais das nossas origens. Afinal, quem não gostaria de saber onde a vida teve início e qual é o significado da nossa existência aqui na Terra? Por isso, eu, Ana Lopes, jornalista e exploradora, vou viajar para diferentes lugares, tentando aprender mais de ciência. E conhecendo as maravilhas que ela ensina sobre a nossa criação. Para conhecer quem nós somos, é preciso saber observar o mundo que habitamos. Vamos juntos tentar desvendar o que parece um completo desconhecido. Ir no limite da ciência. Por isso, o Origens tá de cara nova. Tudo com o olhar crítico do cientista, mas com um leve toque de aventura. Tudo para que você, aí de casa, possa se divertir e aprender muito mais. Então quero te convidar a me acompanhar nessa longa jornada, porque hoje é só o primeiro episódio de tudo que vamos viver. Esse é o seu programa de ciência criacionista, Origens. As perguntas são enormes quando nos comparamos o tamanho do universo com o tamanho de uma vida. Por anos, muitas foram as pesquisas em busca de respostas para uma pergunta: quem ou o que deu origem ao nosso planeta? No entanto, para entender as conclusões que os cientistas chegaram e compreender melhor essas pesquisas, antes eu vou em busca de uma resposta muito mais simples, mas repleta de discussão. Afinal, o que é ciência? Para muitos, essa não é uma matéria na escola, que você tinha que estudar e passar. Para os cientistas, ela é a investigação do mundo em que vivemos. E apesar de especialistas dizerem que a ciência está presente em tudo, você já viu ela acontecer no seu dia a dia? Por isso, eu fui em busca de quem pode nos ajudar a responder essas perguntas e saber mais sobre ciência. Doutora Ana Maria, o que é ciência? Ciência é um conjunto de conhecimentos que foram adquiridos, através do tempo, a partir da observação, do raciocínio também, e permite que esse conhecimento seja estruturado e que permita fazer predições sobre ele, sabe? Aí você deduz algumas leis ou descobre algumas leis. E isso vai permitindo fazer predições também. A ciência está presente desde o dia, a hora que você acorda, quando você está dormindo, ela está presente. Ela está presente no funcionamento do seu organismo, no batimento ou na frequência cardíaca, no seu intestino, quando você está absorvendo substâncias através do seu intestino para utilizar como substratos energéticos para a produção de energia nas células. Ela está quando você pensa, quando você raciocina através dos neurônios, quando você faz a conta, então? A cada segundo, e não só no nosso corpo, na nossa vida também. Na cozinha é um lugar onde a gente vê muita ciência. Por exemplo, quando você cozinha, se você não colocar sal na água, Claro. isso ajuda a elevar o ponto de ebulição para permitir que os alimentos se cozinhem melhor. Também quando as mulheres vão no salão, queremos mudar a cor do cabelo, aí faz uma decoloração para mudar a cor do cabelo, tem muita ciência aí envolvida também, sabe? Tipo, quando a gente monta numa bike, num carro, tudo isso tem conhecimento científico acumulado ao longo de muito tempo.
E para ver na prática esse conhecimento científico acumulado durante anos, eu vou conhecer um local cheio de atrações super divertidas, um museu de ciências na cidade de São Paulo. Eu já estou aqui com a Alex. Alex, obrigado por receber a gente. Alex trabalha aqui no Museu Catavento. E Alex, você que vai nos guiar aqui por algumas experiências que são relacionadas à ciência, né? E eu já ia te perguntar como isso contribui para que possamos aprender ciência. Nossa, contribui de uma maneira muito dinâmica, porque você vindo aqui, você vai ter experimentos que você vai poder sentir como faz parte do nosso cotidiano a ciência, né? Então, seja no engenho, que é a parte da física, seja na astronomia, aqui que fala um pouco sobre o espaço e a parte do nosso planeta, é muito interessante. Alex, você tem que explicar pra gente igualzinho, do mesmo jeito que você explica para as crianças, tá? Nós vamos descobrir junto com você e aprender com você, e todos aqui do Origens também. Ah, que legal, vocês vão gostar bastante, com certeza. Topa para explicar então certinho? Vai ser muito divertido o nosso dia. Vamos começar. Vamos sim. Balança dos planetas, tá escrito aí. O que a gente vai... Sim, Ana. Esse experimento aqui é muito interessante, porque você vai perceber o seu peso em outros planetas. Eu quero saber. Porque, na verdade, já fiquei curiosa. Cada planeta você vai ter um peso diferente devido à gravidade. Uma coisa é na Terra e outra coisa em outros planetas. Até no nosso satélite, por exemplo. Sobe aqui para eu te mostrar um pouquinho? Vou. A gente vai, por exemplo... toca. Quanto você pesaria em outros planetas? Isso. Vamos lá. Esse é seu peso na Terra, certo? Se você for para o nosso satélite natural, que é a Lua, não é um planeta, é um satélite, mas a gente consegue perceber a gravidade. Menos de 10 quilos. Sim. E se você for para Mercúrio, Vênus, cada lugar você vai ter um peso diferente devido à gravidade. E conceitos de massa, peso, gravidade e outros que acabamos de ver são frutos de estudos de grandes cientistas do passado. Entre eles, Isaac Newton, o cientista que revolucionou a matemática e a astronomia. Considerado por muitos pai da física moderna, ele também foi reconhecido por seus estudos teológicos. E assim, como Newton, muitos cientistas do passado se consideravam cristãos. Esses homens, cientistas, todos eles se diziam cristãos. Todos eles. Newton tem várias citações na obra dele que mostram o quanto ele percebia a obra de Deus na criação. Quanto mais ele pesquisava, Luiz Pastor é outro exemplo. Ele diz, quanto mais ciência, mais perto de Deus eu me sinto. Eles percebiam na criação a mão de Deus. Séculos se passaram e a ciência, antes predominantemente dominada por cristãos, hoje vive a obscuridade da fé e se revela um campo hostil para quem se diz religioso. Quando foi que teve essa separação entre ciência e religião? Se deu na perspectiva paradigmática moderna, ao final da Idade Média, no contexto e a partir do Renascimento, com o surgimento do Iluminismo. Então ali nós temos o século XVI, o século XVII, com o surgimento das ciências, o empirismo, o XVIII e o XIX principalmente, ali com Nietzsche, Darwin, Freud, enfim, vários teóricos das mais distintas áreas já vociferando literalmente que Deus não existe, que Deus está morto. A gente pode falar, por exemplo, de Francis Bacon, que foi um pensador, um estadista, um pensador britânico, e ele é considerado como um dos pais da ciência moderna. Um dos seus objetivos, por exemplo, era tornar a filosofia natural liberta. Um aspecto fundamental desses critérios que ele estabeleceu era de que qualquer sistema de filosofia natural não poderia ter como base Gênesis 1 ou qualquer outro livro da Bíblia. Então, nesse ponto, você consegue identificar um primeiro rastro, um primeiro sinal de separação de ciência e religião.
O mesmo debate que ajudou a separar a ciência e a religião também parece ter se tornado um ponto de convergência em que ambos os campos de estudos continuam a tentar entender mais sobre a origem da vida. Cada uma delas contribui para o legado da humanidade à sua maneira, nos ajudando a entender o mundo, o nosso lugar nele e os nossos limites. Vamos lá, Ana. Alex, me explica como funciona. Esse experimento aqui é muito interessante. Já comecei a iniciá-lo. Eu quero que vocês, enquanto eu vou falando, fiquem olhando aqui no meio dessa espiral. E eu vou explicar para vocês que nós temos células especializadas que se adaptam muito bem a qualquer movimento que a gente sinta, faça ou mesmo veja. Aqui no caso a gente vai olhar por um tempo para o centro dessa espiral e aí eu vou pedir para vocês, tanto de casa ou você mesmo, Ana, olhar para a sua mão, que você vai ver ela se movimentando muito bem. É bem interessante, pode olhar se você quiser. Nossa, o movimento tá aqui agora. Não é demais? E depois de um tempo vai parar. É exatamente a mesma sensação e as mesmas células que se manifestam quando a gente está girando sobre o próprio corpo. Você vê que astronautas, por exemplo, da NASA fazem vários experimentos de força G justamente para essas células se adaptarem quando tiver esse mesmo movimento lá no espaço. Então, basicamente é isso. Se a gente parar de olhar por um tempo ou parar de se movimentar, tudo volta ao normal, porque ela já viu que não tem a necessidade de acostumar, condicionar o nosso corpo àquele movimento que a gente está sentindo, fazendo ou mesmo vendo. No próximo bloco, eu vou até as incríveis cataratas do Iguaçu. Quero entender melhor qual o método de estudo da ciência. O objetivo da ciência, a meu entender, segundo Kuhn, sabe que a verdade científica não é verdade. Saber também se podemos confiar nela. A ciência ela é feita por homens e os homens eles não são neutros. E claro, continuar vendo Se segura, né? e sentindo na pele a ciência. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Eu estou viajando para diferentes lugares, conhecendo grandes cientistas para aprender mais sobre nossas origens. Vários teóricos das mais distintas áreas já vociferando literalmente que Deus não existe. No programa de hoje, estamos falando sobre o que é ciência. Ciência é um conjunto de conhecimentos que foram adquiridos através do tempo, a partir da observação, do raciocínio também. E entendendo mais sobre ela na prática. E eu vou explicar para vocês que nós temos células especializadas que se adaptam muito bem a qualquer movimento que a gente sinta, faça ou mesmo veja. Nossa, o movimento tá aqui agora. Não é demais? Mas calma que ainda tem muito mais pra gente conhecer. Eu dei um pulo em Foz do Iguaçu para conversar com Agrinaldo, doutor em Química, e que vai nos ajudar a entender melhor se o método de se fazer ciência é confiável. Afinal, são muitas as divergências quando o assunto é a origem da vida. Professor, por que existem diferentes métodos para avaliar a ciência? E eu vou colocar um exemplo. Nós estamos aqui tentando entender sobre as nossas origens, entender a ciência em si, como a ciência utiliza os diferentes métodos. E aí, alguns cientistas que falam que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, e outros cientistas falam de milhares de anos. Como a gente consegue entender esses métodos para avaliar? A ciência ela é feita por homens e os homens eles não são neutros. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu atuo na química, E como químico eu estou dentro da área das ciências que eles chamam de ciências duras, Então eu trabalho, por exemplo, no laboratório. E o que vai dentro das ciências duras dizer para mim se um dado ele é científico ou não, ao meu ver, tem a ver com a reprodutibilidade, digamos assim, do meu experimento. Quando eu vou para o laboratório, muitas vezes eu não tenho o resultado esperado de imediato. Isso não quer dizer que meu experimento está errado. Por quê? Porque o cientista ele vai estar observando os fenômenos naturais. Então, cabe ao cientista interpretar o que ele observou. E para você poder construir o conhecimento, no caso eu digo conhecimento científico, você tem que entender
que você está num campo investigativo. Se existem diferenças, como saber quem está dizendo a verdade? Afinal, se a ciência possui um método, por que ela apresenta resultados diferentes para o mesmo estudo? Então, como confiar na ciência? Pelo método que ele possui, porque o objetivo da ciência, a meu entender, segundo Kuhn, né, quem gosta de epistemologia, filosofia da ciência, sabe que a verdade científica não é verdade. Verdade científica, ela é algo que funciona. Então, ele é um método, uma metodologia, na verdade, que você aplica para investigar. Se você tem certeza de algo, é uma verdade imutável, aquilo é dogma. Então, se é dogma, não cabe na ciência. Aí é um outro ambiente. Agora, o que, Tá a um gente pouquinho vai ansiosa? fazer? É, porque Ansiosa, nervosa não. é um pouco diferente daquilo que a gente já Sim. experimentou, já Mas sentiu. é muito legal. Vem aqui O que eu comigo. preciso fazer? Eu vou te mostrando. Isso daqui, Ana, é a nossa bailarina. É sensacional porque eu consigo explicar o momento angular, que é nada mais do que a sua massa se aproximando do eixo que está te girando e você ficando mais rápido. Isso, Ana, acontece, como a gente está aqui na física, acontece em várias situações do cotidiano, até fora no espaço. Como, por exemplo... O nosso Sol, por exemplo, a gente gira ao redor dele. Certo. Então, quanto mais próximo do Sol a gente estiver, mais próximo do momento angular a gente vai estar e vai girar mais rápido. Então, por exemplo, se a gente nascesse Mercúrio, lá os anos passam muito mais rápido do que Netuno, Urano, que já está muito mais distante, por exemplo. Entendeu? Aqui, quando uma bailarina está fazendo uma pirueta, ela está com o braço aberto, ela está girando de um modo. Quando ela aproxima do corpo dela, ela vai girar de outro modo. Até agacha, até, Sim, e eu vou te mostrar isso agora. Ai. Eu vou pedir para você, por gentileza, subir aqui na nossa bailarina. Mãozinha aí, vai. Chama bailarina mesmo? Bailarina, nosso Ah, tá. experimento da bailarina, porque lembra exatamente o movimento que ela faz. Entendi. Vai agachar que nem gatinho se espreguiçando. Isso, lá atrás. Fica assim um instante. Eu vou girar bem devagar, só para você sentir essa energia. Bem devagar. Bem devagarinho, já parei, inclusive. Agora vai subindo aos pouquinhos para você sentir a velocidade mudando. Uou, se segura, vai um pouquinho distante do... Isso, tenta ficar bem no meio. Conseguir, né? Ficar distante. E se você quiser parar, isso, vai para trás de novo, faça seu corpinho de novo. Meu Deus. É muito legal, né? Quer mais emoção? Vamos mais emoção? Mais um pouquinho? Quer mais emoção, meu Deus? Pode levantar. Se eu conseguir, né? Demais. Vou parar pra você, pera um pouquinho. E nesse momento, Ana, tá tonta? Olha o olhinho da Ana. Tô bem. Ela tá com aqueles... Tudo tá girando ao meu Aquelas células que se adaptam aos movimentos estão agindo nesse momento com você. Daqui um O pouquinho. museu tá... Sim. É interessante perceber como existem diferentes meios de se fazer ciência e como ela está presente nas nossas vidas. Mesmo que você não tenha como conhecer um museu de ciências através de coisas simples, como a tomada que você usa na sua casa, o interruptor que você utiliza para acender ou apagar a lâmpada e até mesmo o sinal de internet que você utiliza, são frutos de estudos da ciência. Ciência é essa que você, acredite ou não, foi formada por uma imensa lista de cientistas que tinham a sua fé em um Criador. Olha, Copérnico é um grande exemplo, né? Galileu Galilei é outro exemplo, Johannes Kepler, a gente pode falar de Isaac Newton, né? Qual a importância de Isaac Newton e tantos outros nomes de grandes cientistas da história para que hoje nos possamos ver ou chamar a ciência moderna? A ciência moderna, ela tem início não na África, não na Ásia, não na América, mas na Europa Ocidental, sob forte influência da cosmovisão protestante. Existe um novo debruçar dos textos gregos nessa introdução da ciência moderna, século XVI, XVII. Estavam perdidos, mas os islâmicos passam pelo Ocidente, os originais de Aristóteles, Platão e outros. Então, esse novo debruçar possibilita, então, a filosofia grega ser entendida em alguns aspectos importantes.
que são úteis para o estabelecimento da ciência moderna. Mas se formos verificar os nomes, aqueles realmente que estabeleceram o método, eles realmente praticamente eram cristãos. E todos. Jan Kowalski, na área de pedagogia, Robert Boyle, na área de química, Isaac Newton, Adam Sidgwick, um dos pais da geologia, Gregor Mendel e outros grandes nomes, eles estabelecem as bases daquilo que nós chamamos hoje de ciências naturais. Cientistas que se denominavam cristãos foram os que possibilitaram estudos conclusivos para uma série de criações da modernidade. Isaac Newton, por exemplo, foi o famoso físico que estudou as forças dos objetos, o movimento e a aceleração deles, o que permitiu o surgimento de ideias para a criação de transportes como o ônibus, o carro e até a bicicleta. Anos depois, estudos de Nikola Tesla e do conhecidamente cristão Thomas Edison deram início ao uso da energia elétrica. Eu quero ver o que vai acontecer agora, porque no último experimento você quase me mata, né? Tava tudo girando ao meu redor. Agora eu já tô bem, mas espero que continue bem. Vai ficar bem, Ana, não vai ter muito problema nesse daqui, não. A gente vai... isso? É a bobina de Tesla. Nikola Tesla, ele foi um grande inventor que no final de 1800 ele queria fazer, através da corrente alternada, um Wi-Fi de energia elétrica. Então imagine que assim, você ia ter um circuito onde ia gerar uma energia e você ia ter vários condutores de energia, como esse nosso tubo aqui, que iria captar essa energia do circuito e ia ficar eletrizada por indução. Então, imagina que essa bobina, que tem um bom condutor de energia, ele vai ficar eletrizado por indução através desse circuito. Então, se eu coloco ele aqui no meio Certo. e eu ligo lá, pode ligar para mim, por favor? O que que acontece? Essa bobina que não estava ligada a nada, ela vai gerar energia elétrica. Então, não é nenhuma descarga, você sente um raio meio térmico, ele esquenta o seu corpo, ó, tá vendo? Mas não gera uma descarga elétrica. Então, assim, claro que se eu parar minha mão e deixar por um tempo, sabe a brincadeira da vela, que eu não vou explicar por causa das crianças que podem estar assistindo? Se eu parar, já sabe o que acontece. Então aqui você tá alisando o gatinho e faz o teste para você sentir. É muito legal. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Para você não perder o medo, faz primeiro com a lâmpada, só para eles verem os raios atingindo a lâmpada. É só... Opa! Só encostar. E ele, se você quiser pôr a mão para sentir, ó, não dói. Não dói nada, você vai ver que você não vai nem puxar. Vamos ver. Tá bom? Eu faço inclusive com as crianças aqui, elas adoram. Levei Demais, choque! né? Ciência, a arte de investigar, de moldar o futuro e que pode ser vista até na palma da mão. Disciplina capaz de nos fazer evoluir como civilização. E é por meio do método científico que podemos estudar e tentar compreender ainda mais esse grande mistério que envolve as nossas origens. Foi muito divertido, não foi? Espero que vocês em casa tenham gostado também. Esse é só o começo da nova temporada do Origens. Esse é o primeiro episódio, aliás. É muito divertido aprender ciência de uma outra maneira, né? A gente aprende ciência na escola e também vamos aprender bastante aqui. E vocês viram, né, de forma prática, é uma outra experiência. Esse vai ser só o começo de outras aventuras que também vão vir pela frente. E na semana que vem, vamos conhecer cientistas que moldaram a ciência moderna. Falamos hoje em física clássica, é sinônimo praticamente de falar de física newtoniana. E me aventurar entendendo na prática algumas dessas descobertas. Não perca o Origens da próxima semana às 11 da noite, aqui na TV Novo Tempo.